Bom dia, bem-vindos. Então, a gente está iniciando hoje mais uma transmissão ao vivo, prosseguindo com as palestras online nesse período. Então, hoje a gente vai ter mais um tema. Eu sou a Carolina. Desejo que todos, dentro do possível, estejam bem, estejam em paz. E eu estou ligando também o Instagram. Então, pessoal do Instagram, seja bem-vindo. A gente está iniciando mais um dia da transmissão online. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, então, o tema, que eu vou estar abordando vai ser o convite à solidariedade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam conseguindo passar por esses dias, por esses momentos, o melhor possível. Então, vamos dar início, fazendo uma prece, fazendo uma oração. Eu primeiro só quero confirmar, que o meu som, ele tá tudo certo, que tá saindo, que estão ouvindo. Então, eu tenho a equipe aqui, que ajuda. O meu marido, ele vai dando feedback, o Leandro também, da casa dele, ele vai dando. Então, eu só vou aguardar eles falarem que o som tá saindo, que tá tudo certo. E daí a gente já vai dando início. Então, só um minutinho. Sejam todos... Que todos possam ter o tempo, de ir se preparando, de ir se arrumando. Então, bom dia para o pessoal do Instagram também. Eu tô vendo que tem algumas pessoas que entraram. Então, tá tudo certo com o som? Tá ouvindo? Tudo bem? Então, vamos dar início com a prece. Então, vamos, cada um de onde se encontra, fechando os olhos, fazendo uma respiração bem profunda, enchendo a barriga de ar e soltando bem devagar. E vamos agradecendo a Deus. Nós agradecemos a Deus por podermos estar conectados nesse momento, nesse instante, através do mundo online. Agradecemos ao amparo que recebemos. Agradecemos aos amigos espirituais desse trabalho do domingo de manhã, que estão a nos amparar, nos orientar. Agradecemos aos amigos encarnados que tornaram possível com que esse trabalho ele seja feito. Nós agradecemos e pedimos a Deus que, através dos espíritos amigos, que tudo possa transcorrer em paz e harmonia nessa próxima hora em que estaremos conectados, falando sobre a solidariedade, que estejamos com os nossos corações e com as nossas mentes serenas e abertas para a mensagem do dia de hoje. Que eu possa estar calma e serena para conseguir levar a cada um dos que estão ouvindo uma mensagem de paz, de esperança. Que a paz e que o amor de Deus esteja conosco. Que assim seja. Bom, então, como eu falei, nós vamos hoje, abordar o tema que é o convite à solidariedade. Então, eu vou conversar um pouco sobre, o que vem a ser a solidariedade, como que nós podemos aplicar nesse momento,
Por que que a solidariedade ela é tão importante para nós? Então, vamos começar vendo o que que significa, né, a palavra solidariedade. Ela vem do francês solidarité, passando pelo latim solidus, que significa voz técnica da geometria que se referia, como hoje ainda se refere, aos corpos de 3 dimensões. Essa palavra tem derivado como o verbo solidar, fazer sólida uma coisa, consolidar. No francês judicial do século XV, solidaire, solidário, referia-se a uma situação na qual cada um responderia por todos. No século XVIII, Diderot, então, usou a palavra pela primeira vez com sua acepção atual, de aderido a uma causa. Então, solidário aplica-se também a objetos cujo movimento depende reciprocamente de outro, como as peças de uma engrenagem. Outras palavras de nossa língua, como soldo e soldado, derivam-se do latim sólidos. Então, a gente pode ver, né, pelo significado, que a palavra solidário a gente poderia resumir como sendo esse movimento recíproco de nós estarmos conectados um com o outro, como se nós fôssemos a parte de uma grande engrenagem. A importância de um estar dando apoio ao outro. E nós estamos, então, como todo mundo sabe, né, vivendo tempos desafiadores, tempos turbulentos, desafios globais sem precedentes que a gente vem vivendo, as mudanças climáticas, ecológicas. A gente vem passando por crises financeiras e econômicas, isso já não é de agora, já tem bom tempo. A gente passa pela fome, pelas doenças infecciosas, é depressão, suicídio, ansiedade, os números a cada dia eles crescem mais, o número de pessoas que fazem uso de medicamentos é imenso, relações tóxicas, a gente está vivendo por isso, passando por isso, é o terrorismo, são as guerras, e agora, né, o que nós estamos passando, que é a chegada, desde final de novembro, dezembro, começou na China, do Covid-19. E então é exatamente nesses momentos, todos, né, que eu acabei de citar, que a gente mais precisa da solidariedade. E esse tem se mostrado um momento em que isso é fundamental. Bom, no Céu e Inferno, Allan Kardec, na primeira parte do capítulo 3, quando ele fala sobre o céu, ele diz assim: que todas as inteligências concorrem, portanto, para a obra geral, seja qual for o grau a que tenham chegado, e cada uma na medida das suas forças, umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito. Então é muito importante a gente lembrar desse trecho que os espíritos falaram, que Kardec trouxe para nós, de que todos nós podemos contribuir e de que todos nós contribuímos para o grande todo. Todos, não existe pessoa insignificante. Todas, dentro da sua capacidade, do seu nível de consciência, pode e está contribuindo para o planeta. Em toda parte, a atividade, do ponto mais baixo até o mais alto da escala, todas se instruindo, se ajudando mutuamente, estendendo a mão, umas às outras para atingir o cume. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Em outras palavras, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pela purificação e continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Então, lá já, Kardec deixa claro para nós que todos nós fazemos parte dessa engrenagem. Todos nós temos a nossa parte aqui nesse planeta onde nós estamos. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui justamente porque podemos contribuir um com o outro, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Então a gente precisa assumir esse papel tão importante que todos nós temos diante da humanidade, ainda mais nesse momento em que a gente está
atravessando juntos como humanidade. Esse momento é um momento em que não é só a Europa que está passando, não é só a China, não é só New York ou os Estados Unidos. É o mundo. O mundo está passando por esse momento. Então é o momento da gente compreender que todos nós fazemos parte desse grande todo, que nós somos todos um só, cada um com a sua individualidade, mas todos conectados. Então, continuando no céu e no inferno, quando Kardec fala, né, os espíritos falam e tal, Kardec vai explicar na primeira parte, no capítulo 2, da apreensão diante da morte. Então, ele, nesse trecho, né, o item 13, ele fala assim: à medida que o homem compreende melhor a vida futura, a apreensão da morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão na Terra, ele aguarda seu fim com mais calma, resignação e sem temor. A certeza da vida futura dá outro curso às suas ideias, outro objetivo a seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele trabalha apenas para a vida atual. Como tal certeza, ele trabalha tendo em vista o futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção melhor ou pior que der ao presente. Então aqui, né, ele vem lembrar por que a gente tem apreensão diante da morte. E já, né, quando Kardec escreve O Céu e o Inferno, já era uma apreensão que existia e que ela não deixou de existir. Nós continuamos tendo apreensão diante da morte. E aí então vem a grande questão para cada um de nós se questionar, se perguntar, fazer essa autoanálise. Por que eu tenho medo da morte? Eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito que esse é única e simplesmente um momento diante de toda a eternidade ao qual eu tenho. Isso não quer dizer que eu vou negligenciar, como está escrito, né, nesse trecho, que eu vou negligenciar a minha vida presente. Não é isso que os espíritos falaram, que Kardec está dizendo. Ele está dizendo para a gente dar o nosso melhor no nosso presente, mas guardando a certeza de que o que nós estamos fazendo no presente não vai ter um fim, não vai acabar com a morte. Ele vai ter continuidade em outras existências, no plano espiritual. Então a gente precisa, nesse momento, voltar para a base, né, da codificação e se apegar a essas questões, né? Que nós estamos aqui, como a gente já sabe, como a doutrina fala, a gente está aqui de passagem. E todos os dias é um preparo, um grande preparo que a gente faz para a nossa continuidade, seja nessa vida ou em outra. Então, todos os dias, quando a gente vai dormir, é como se fosse uma morte. E quando a gente acorda, um novo renascimento, como Leon Denis cita no livro, num dos livros dele, né? Então, a gente ter essa compreensão e viver isso, né? E continuando no trecho do Céu e Inferno, ele ainda fala assim: a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer incessantemente em inteligência e em perfeição, dá-lhe a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os mortos e os vivos faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade tem assim sua razão de ser e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Então nós estamos vivendo, né, momentos instáveis, confusos. Muitos estão desacreditados de si próprio, do outro, do mundo. Então essa é a hora para a gente poder mostrar o melhor da nossa natureza humana, o lado do nosso amor, o lado da nossa compaixão. E aqui nessa figura, né, a gente pode ver que nós estava vindo, né, num mundo tão caótico, com tanta pressa de nem se sabe do que, para quê, numa competição desenfreada, num orgulho, num egoísmo muito grande. E a gente pode então se lembrar da querida, né, Madre Teresa de Calcutá, que doou a sua vida
em prol dos mais necessitados, né? E Madre Teresa, ela auxiliava tanto os necessitados, e ela tinha tanto amor que ela não adoecia. E tanto é que teve um momento, né, que alguém perguntou para ela, falou assim para ela, né, Madre, eu não faria isso que a senhora faz por nenhum dinheiro do mundo. Ao que ela responde, né? Eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. Então, a gente pode ter, né, na Madre Teresa um grande exemplo de viver pelo bem comum, pelo bem do outro, pelo simples fato de querer ajudar. A gente despertar o lado que preza pelo bem comum, acima do nosso egoísmo, do nosso individualismo, do nosso autocentrismo. Nós conseguirmos, nesse momento, entender que o mundo ele não gira em torno do que eu quero e daquilo que é bom para o meu grupo. E sim a gente conseguir, nesse momento, ir ampliando a nossa consciência, a nossa percepção de mundo, e que nós temos que aprender a ver, a fazer e a trabalhar para que a gente tenha um mundo que seja bom para o todo e não para o meu grupo. Então, a vantagem dessa necessidade de mudança é que ser solidário com o outro, ele não só faz bem para o outro, como muitas das vezes a gente acha, né? Ah, eu estou fazendo bem para o outro. Na verdade, quando eu estou fazendo bem para o outro, o primeiro bem que eu estou fazendo é para mim mesmo. Eu estou me beneficiando quando eu faço bem para o outro. E então, é uma rede, né, que se forma. Eu faço bem, o outro recebe o bem. Então, a solidariedade ela é imprescindível para o convívio em sociedade. Esse número 2 é o artigo onde vai trabalhar esse tema, né? E no final eu coloco todos os artigos os quais eu fundamentei esse estudo. E quem quiser pode me enviar e-mail que eu mando sem problema nenhum, tá bom? Então, a solidariedade é um dos atos mais nobres e humanos no mundo em que a gente vive. Ela significa uma responsabilidade recíproca que a gente tem um para com o outro. A solidariedade é a ação de ser bondoso com o próximo, assumir uma função de colaborar. Ser solidário significa ajudar o outro com boa intenção e com generosidade. A solidariedade, ela precisa ser legítima, sem qualquer tipo de discriminação. Eu ajudo sem perguntar quem é, sem deixe de ser, se precisa, se deixe de precisar, se eu concordo, se eu deixo de concordar. Eu simplesmente eu auxilio. Deve haver compaixão e compreensão concreta dos sentimentos alheios e propósito genuíno em contribuir. E fazer isso sem esperar algo em troca. Aí sim a gente vai estar no caminho. Mas, para a gente poder ser solidário, para a gente poder auxiliar, habilidades precisam ser desenvolvidas. E as mais importantes é a empatia e a escuta atenta. Então, né, eu lembrei do Rubem Alves, né, que fala que a gente precisa se desenvolver na arte da escutatória. E ele tem até uma frase dele que ficou famosa, como vocês podem ver no slide, que ele fala assim: eu sempre vejo anunciando cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Então, é uma arte a gente aprender a ouvir o outro. E muitas das vezes o outro, ele somente quer falar, falar, falar e falar, porque quando ele fala, ele está colocando os pensamentos dele em ordem. E a gente, no nosso intuito, às vezes, de ajudar, acaba ajudando errado, falando o que não devia te falar, falando o que não era o momento de ser falado. A gente acaba não conseguindo se colocar no lugar do outro, tendo empatia pelo que o outro está vivendo. A gente vem com aquela fala horrorosa, né? Ah, se eu tivesse no seu lugar, faria tal coisa. Não, se eu tivesse no lugar do outro, eu provavelmente estaria fazendo igual. Então, a empatia é a arte de eu compreender a dor que o outro está sentindo. Não é para eu sofrer com o outro, é somente eu compreender, me colocar no lugar dele e entender que se eu tivesse nessa mesma situação,
o que eu estaria sentindo? Eu estaria feliz? Eu estaria triste? Como que eu estaria? E antes de se doar ao próximo, é importante a gente se conhecer e estar bem conosco mesmo. Tanto é que no Livro dos Espíritos, né, a questão 919, Kardec já perguntou: qual seria o meio mais prático, eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Como que eu vou fazer isso? Ao que eles respondem, né, os espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então a gente precisa desenvolver essa capacidade de se reconhecer, de saber quem eu sou, saber o que, que eu tenho de qualidade, o que, que eu tenho de negatividade. E a gente acabou sendo treinado a não olhar para aquilo que a gente tem de bom. Porque se eu enxergo o que eu tenho de bom, eu estou sendo orgulhosa, isso é feio, é pecado, não dá certo, e que pessoa horrível que você é, nossa, você está se achando, né? Como hoje até os jovens dizem. Não, meus amigos, nós termos consciência das nossas qualidades nos dá base, nos fortalece para que a gente tenha força, coragem, bom ânimo de prosseguir, de ser solidário, de estar pronto para poder auxiliar o outro. E eu saber as minhas fraquezas me torna também capaz de entender que eu não consigo fazer tudo sozinha, que eu preciso de apoio, que eu preciso de uma mão amiga e que do mesmo modo que eu preciso, o outro também precisa. Então, é um exercício muito importante que a gente precisa aprender a fazer, de se olhar mesmo diante do espelho, se admirar e falar: olha, como eu sou boa nisso, como que eu consigo, como que eu sou capaz. E também se olhar e falar: olha, eu ainda não consigo isso, mas está tudo bem, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou aprender como fazer e eu vou ficar apta para isso. Então, esse é um exercício nosso diário. É um dos primeiros motivos da gente estar aqui, do nosso melhoramento pessoal. A única forma da gente se melhorar é eu ter uma lista do que eu sou boa e do que eu preciso melhorar. Porque se eu não sei naquilo que eu preciso melhorar, eu não vou sair do lugar, eu vou ficar estagnado. Então a gente precisa ter essa coragem de fazer esse enfrentamento para nós mesmos. Então aqui, né, eu trouxe 10 maneiras da gente praticar esse alto amor. Então a gente precisa perdoar a nós mesmos, que hoje se fala muito, né, que a gente tem que perdoar o outro. Só que na maioria das vezes, quem a gente primeiro precisa se perdoar somos nós, porque a gente se culpa por ter caído em determinada situação, a gente se culpa por não conseguir perdoar, né? Então tudo isso. Então perdoa a si próprio em primeiro lugar. É o primeiro exercício de autoconhecimento, de auto-amor. Focar no positivo não quer dizer que eu não vou ter noção do que está acontecendo no mundo. Quer dizer que eu estou fazendo uma escolha. Cuidar do meu corpo, da minha mente, estar aberto para as mudanças, não se comparar. Um dos nossos grandes erros é a gente se comparar. Isso faz com que a gente se sinta a pior das pessoas quando a gente se compara. E quando a gente consegue compreender que cada um de nós é um ser único, individual e que tem o seu lado positivo, a gente vai conseguir ser mais feliz. Busque inspiração em pessoas que você goste, que você admire. Aceite aonde você se encontra. Porque a partir do momento que eu aceito onde eu tô, eu tenho então meio de traçar uma meta para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar. Porque se eu não sei aonde eu tô, eu não sei para onde eu quero ir. Descubra quem você é. Seja honesto consigo mesmo. Então, a gente sabe, né? Todos nós sabemos, o mundo, a sensação de muitas pessoas é como se o mundo tivesse de cabeça para baixo, com a chegada dessa pandemia do Covid-19. E aí então, né, a gente tem essa sensação de que as nossas vidas, elas estão totalmente viradas
E o que acontece nesse momento? Qual o sentimento, qual a emoção que a grande maioria das pessoas está vivenciando? É o medo, é o sentimento de perda. Alguma coisa dentro de nós a gente sabe que perdeu. O mundo que a gente conhecia, nós mesmo às vezes não querendo aceitar, a gente sabe inconscientemente que o mundo que a gente conhecia, ele já não é mais aquele. Então, nós estamos vivendo um luto. Nós estamos vivendo a dor da perda, porque nós perdemos aquele local, aquela vida que a gente já conhecia, que a gente já sabia que hoje eu vou dormir e que amanhã vai ser desse jeito, daquele outro. Muitos já não sabem mais como que vai ser. Então nós estamos passando por aquilo que pode se dizer como se fosse o luto. E o luto, ele tem 5 fases. Para, pensa, coloca a sua cabeça um pouquinho em silêncio, que você vai ver que provavelmente você está vivendo uma dessas fases, se não até mesmo todas, porque as fases do luto, elas não são numa ordem, elas podem acontecer de forma concomitante e tudo mais. Então as fases são a fase de negação, a fase da raiva, a fase da barganha, da depressão e então, finalmente, a fase da aceitação. E eu passei por todas as fases e hoje eu consigo enxergar que eu estou na fase da aceitação. E para mim, aceitar está sendo muito bom, porque eu estou compreendendo que eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de ter o controle de tudo. E hoje eu compreendo que o controle é de Deus. E que cabe a mim somente fazer escolhas de acordo com aquilo que está me sendo colocado. E isso vai me trazendo mais calma, mais tranquilidade. Então, que cada um possa olhar para si e se perguntar, né? O que eu tô? Eu tô negando ainda que isso é real? Eu tô na raiva? Eu tô xingando os políticos? Eu tô na briga? Em qual fase que eu tô? Eu tô barganhando? Ah, não é tudo isso? É histeria? É isso, é aquilo? Em qual fase que eu tô? Isso é uma autoanálise que cada um só que pode fazer. E aí, quando a gente consegue identificar isso, a gente pode ver que nós vamos ter 2 opções. Uma delas é partir para o desespero. Ai, mas que desespero que eu estou, porque o mundo já não é mais aquilo, que vai faltar comida, vai faltar dinheiro, e vai faltar não sei o que, e vai faltar não sei o que mais, e eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Então, esse é um caminho que a gente pode escolher, o de se desesperar. Mas daí vem a minha pergunta: e a fé em Deus? E a fé que a gente tem de que Deus está zelando por nós, que os bons espíritos estão nos amparando, estão nos iluminando, iluminando os cientistas, iluminando os governantes, né? Então a gente tem que se perguntar: eu vou escolher ficar no desespero? E aí, se eu escolho ficar no desespero, outra pergunta que a gente pode fazer é: tudo isso que está acontecendo, né? Está no meu controle? O que eu posso fazer para poder mudar? O que cabe a mim? Porque tem 3 perguntas que eu aprendi a fazer e que me ajudam muito. Quem sabe pode ajudar vocês. Quando alguma situação adversa acontece, né? Parar e perguntar assim: esse problema, ele é meu? Se o problema for meu, se a situação que eu tô em desespero, ela for minha, eu vou parar e vou ver o que eu posso fazer com ela. Ah, tá. Então o problema é meu, então tá na minha mão resolver. Pronto, então eu vou procurar um meio de resolver. E aí eu já saio do desespero. Aí a outra pergunta é assim: esse problema é do outro? Tá. Se o problema é do outro, qual é o poder que eu tenho sobre o outro? Nenhum. Porque cada um de nós tem a liberdade para fazer aquilo que bem entende. Então, se é do outro, não está na minha mão. Então, cabe a mim somente me resignar e aceitar. Aí a terceira pergunta: esse problema que está acontecendo, ele pertence a quem? A Deus? Então, se ele pertence a Deus, o que eu posso fazer? Nada. Então, o que cabe a mim?
aceitar e me resignar. Então a gente está nesse lado do desespero e eu já procurei, já mostrei uma solução. E a gente tem, né, o caminho de falar assim, não, calma aí, eu vou em busca de solução. Eu estou aqui no mundo para poder contribuir, fazer parte da solução. E aí, então, traçar estratégias e voltar novamente para as 3 questões. O que está na minha mão? O que cabe a mim fazer? O que eu posso fazer? E aí, com isso, então, a gente vai trazendo de volta a nossa calma, o nosso equilíbrio. Então, no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 1, sobre o futuro e o nada, Kardec coloca lá, né? Pela crença do nada, o homem concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente. Não se poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com um futuro que não se aguarda. Essa preocupação exclusiva com o presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo, e o incrédulo é consequente consigo mesmo, quando chega a essa conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o máximo possível, visto que depois de nós está tudo acabado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E a esta outra, muito mais grave para a sociedade. Gozemos à custa de qualquer um, cada um por si. A felicidade aqui embaixo é do mais hábil. Mas nós acreditamos na codificação espírita, não acreditamos? Então a gente pode viver dessa forma, acreditando que só existe o aqui, o agora? Não. A gente precisa acionar essa nossa fé no futuro, essa nossa fé de que esse é apenas um momento diante do grande todo e que nós precisamos deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo de lado e nos darmos a mão como humanidade. E se a gente ainda não aprendeu, o momento é agora da gente aprender a ser solidário, a dar a mão um para o outro, a falar um para o outro: eu estou aqui, estamos juntos, nós vamos passar por isso juntos. Conte comigo. A gente tem como ser solidário mesmo estando distantes fisicamente. Então, eu vou mostrar 2 teorias, né, que se apresentam de como que a humanidade conseguiu chegar até aqui. E uma delas é o darwinismo, né? Então, o darwinismo tem 5 pontos essenciais. Eu vou falar do 5º ponto, que é o ponto da adaptação. Então, a segunda teoria, né, de Darwin, sobrevive aquele que consegue se adaptar às circunstâncias do mundo. Então é como se do mundo, do ambiente em que se coloca. Tanto é que vocês podem ver na foto, né, que eu coloquei, a mulher se adaptando a um campo totalmente árido. Enquanto que nós, né, que moramos em cidades grandes, a gente não tá tendo grande dificuldade em imaginar que o shopping está fechado. Enquanto que em pessoas que vivem em sertão, em locais bem distante, elas nem sequer sabem o que é isso. Então, segundo a teoria de Darwin, vai conseguir sobreviver, conseguiu sobreviver até hoje, né? Quem conseguiu se adaptar ao ambiente. E seria, então, um convite também para nós, a gente se adaptar a esse novo ambiente que se forma e que é passageiro, como tudo na nossa existência é passageiro. A outra teoria seria a de Samuel Bowles. Ele é um economista americano e que ele até fala, né, que Charles Darwin ele estava errado, que sobreviveu não foi quem conseguiu se adaptar, mas sim quem conseguiu ser mais gentil. Então, segundo a teoria dele, né, para que a gente pudesse sobreviver, foi necessário que a gentileza ela estivesse presente na nossa vida para que então se perpetuasse a espécie humana. Grupos com muitas pessoas altruístas foram os que garantiram a sobrevivência da nossa espécie graças à cooperação e contribuição para o bem-estar dos outros integrantes da sociedade. Então veja bem, como Kardec fala, né, que o espiritismo deveria de caminhar com a ciência. Então é a ciência mostrando que
A solidariedade é o que nos possibilitou que a gente chegasse até aqui. E eu estudando, né, esse tema, para mim eu falei assim, eu creio que as duas teorias, tanto a de Darwin quanto a de Samuel Bowles, as duas, elas se complementam. Porque se a gente tem a capacidade de se adaptar ao meio, né, em que a gente se encontra e sendo solidário um com o outro, um auxiliando o outro, a gente vai conseguir sobreviver como sociedade, como humanidade, passar por esse turbilhão que a gente está passando e sair dela muito mais fortalecido e com grandes aprendizados, né? E aqui é para vocês poderem ver como que a solidariedade ela é matéria de muitos e muitos sites, periódicos e tudo mais, né? E aí então esse senhor, né, Alan Lucas, ele escreveu um livro chamado The Healing Power of Doing Good: The Health and Spiritual Benefits of Helping Others. Então, ele fez um estudo, né, para poder comprovar que a solidariedade faz bem. E ele, na pesquisa dele, ele entrevistou mais de 3.000 pessoas. E aí então ele foi reunindo diversos estudos sobre os benefícios que a solidariedade, né, o altruísmo, o trabalho voluntário, ele traria para quem pratica. E ele conseguiu identificar uma clara relação de causa e efeito entre ajudar os outros e se ter uma boa saúde. Então, as conclusões, né, dele, que solidariedade, fazer o bem faz bem. E as pesquisas então concluíram que ser solidário aumenta a sensação de bem-estar após a gente realizar ações filantrópicas, reduz os níveis de estresse, traz maior equilíbrio emocional, uma sensação de calor no peito, uma energia renovada, sentimento eufórico, seguida por uma calma profunda. Foi descrita por inúmeras pessoas depois de uma ação generosa. E o resultado que ele coloca, que foi mais curioso da pesquisa, é que muitas pessoas relataram que após iniciar trabalhos voluntários, tiveram uma melhora e até desaparecimento de problemas como insônia, úlcera, dor de cabeça, nas costas, depressão, gripe e resfriado. Então, mais alguns benefícios, né, da solidariedade. Ajudar os outros contribui para a manutenção da saúde, pode diminuir o efeito de doença física, psicológica. Esse sentimento, né, eufórico após um ato generoso envolve sensação física que vai liberar endorfinas, que é um hormônio, né, que vai trazer a sensação de felicidade para nós. E outras substâncias naturais que a solidariedade vai fazer com que o corpo produza, fazendo com que isso, então, produza uma reação de diminuir dor que o nosso corpo possa vir a ter. Benefícios na saúde mental e física, eles vão continuar sendo sentidos por horas e até dias depois do ato de solidariedade, especialmente quando esse ato é lembrado com carinho. Problemas ligados ao estresse são revertidos com atitudes positivas direcionadas aos outros, reduzindo sensações de depressão, de fobia social, de hostilidade e de isolamento. Então, tem muitas pessoas que às vezes elas têm dificuldade de se relacionar e elas vão auxiliar num trabalho voluntário, vão às vezes praticar atos de solidariedade de forma que ninguém saiba o que, o que ela está fazendo, mas mesmo assim ela se sente fazendo parte do mundo e contribuindo para o mundo, né? Mais benefícios. Ajudar o outro vai gerar sensações de alegria profunda, resiliência emocional, vigor. A consciência e intensidade de dor física vai diminuir consideravelmente com o ato caridoso. Um senso de otimismo e valor próprio é gerado a cada ação solidária. Então, às vezes, a pessoa ela se sente um nada, inútil, que não contribui, que não tem utilidade nenhuma. E quando ela vai fazer um ato de solidariedade, ela então vai criar uma autoconfiança, uma autoestima que vai dar para ela meios dela até mesmo, né, se sentir confiante para fazer outras coisas.
E segundo mais pesquisas, ser voluntário com frequência gera uma sensação de alegria equivalente a se formar na faculdade ou dobrar o salário. Mas como que eu posso ser solidário, né? Vocês podem estar se perguntando. Então a gente precisa entender alguns pontos. Que nós precisamos uns dos outros para sobreviver. E o melhor jeito de fazer isso é a partir da solidariedade e sem esperar algo em troca. Para com isso, de ficar esperando algo em troca. O principal motivo da maioria das pessoas para não inserir prática de solidariedade na rotina, muitas alegam, é a falta de tempo. Ah, porque quando eu me aposentar, quando eu tiver mais tempo. Só que lembra, tempo todo mundo tem igual, todo mundo tem 24 horas. Então, tempo é questão da gente saber se organizar e dar prioridade àquilo que a gente acha importante. Então, todo mundo tem condição de separar uma hora que seja na semana, no mês, para poder fazer um ato de solidariedade. Não é necessário mais do que algumas horas por mês para poder ser solidário. A gente pode procurar por ações solidárias dentro do ambiente em que a gente está inserido. Aqui em São José está correndo, né? Um movimento de solidariedade dentro dos condomínios, né? De quem mora em condomínio, de ajudar um ao outro e várias outras ações. Enfim, em todo lugar existe um jeito da gente ser solidário. Basta a gente ter vontade de ser solidário e querer encontrar um meio. Porque fazer o bem não exige muito. Então, são pequenos gestos que são capazes de transformar as pessoas e as circunstâncias. Basta a gente querer fazer esses pequenos gestos. Então, alguns exemplos. A gente pode contribuir com causa social, a gente pode doar aquilo que a gente tem na nossa casa, que para mim não tem mais utilidade, mas que para o outro vai ter muita utilidade. Eu posso doar sangue, eu posso dar um apoio ao próximo. Então, quantas vezes que a gente está mandando uma mensagem de gratidão a alguém que fez para nós uma apresentação, que enviou para a gente alguma coisa legal? A gente age como se o outro tivesse obrigação de fazer. E não tem, né? A gente tem que saber olhar o outro e dar apoio para o outro. Eu faço parte de um grupo de amigos que a gente estuda junto, espiritualidade, e a gente tem uma prática que é muito legal. Então a gente sempre faz oração junto, né? E cada dia é um que puxa essa live. E é muito interessante, porque assim, no dia daquela pessoa que vai fazer a live, sempre a gente manda mensagem um para o outro. Olha, estamos com você, estamos junto, vai ser ótimo, vai ser muito legal. Palavras de estímulo. Olha, você vai ser incrível. Que isso dá para a pessoa uma coragem, que muitas das vezes ela está morrendo de medo de ligar a live. Então a gente tem essa prática. E quando ela termina, ali na live mesmo, a gente já começa: olha, gratidão pelo que você fez e tal, foi ótimo. E às vezes a conexão caiu, às vezes ela se perdeu na oração, mas ela fez com amor. E a gente é um grupo que sabe que só dela ter ligado a live já foi um grande passo para ela de querer ser solidária, de auxiliar o próximo. Então a gente se une numa grande corrente de amor e devolve para ela todo esse amor que ela deu para nós, né? Agradecendo para ela por esse momento que ela se dedicou. É uma coisa simples que está ao alcance de todo mundo. Ajudar um familiar em alguma questão prática, né? O que você está precisando? Então a gente vê hoje os idosos, ou então até pessoas assim, de uma idade boa que não está conseguindo mexer com a tecnologia. E a gente parar, sair do nosso egocentrismo e parar alguns minutos e ensinar o pai, a mãe, o vô, a avó, o irmão, a tia, o tio, a mexer naquela tecnologia, ensinar, ter paciência, olha, é assim e tal, né? Fazer um exercício físico em conjunto. Às vezes a pessoa ela está precisando se exercitar, mas ela está sem bom ânimo, sem vontade. Aí você vai lá e fala assim: não, vamos, eu vou fazer junto com você. A pessoa está precisando fazer uma dieta, mudar um hábito alimentar.
E aí então você fala assim: olha, eu não preciso parar de comer doce, mas eu vou me juntar a você e vou ficar sem comer doce também para poder te apoiar nisso que é importante para você. Ceder o lugar num transporte público, consumir produto de pessoas que estão à nossa volta, no nosso bairro, recolher lixo de parque, do ambiente que a gente frequenta. E muitas das vezes o que a gente vê, né? Ah, não fui eu, então não vou pegar. Mas não custa, é um ato de solidariedade para conosco, para com a sociedade na qual a gente está. Visitar doentes, idosos, adotar um animal, dedicar o nosso tempo a quem precisa, juntar-se a grupos voluntários. Então, é, precisa usar a criatividade ainda mais nesse momento e precisa ter o desejo de auxiliar, de ser solidário. Então é fundamental que o ato de ser solidário, ele precisa ser verdadeiro, partir do desejo mesmo de ser útil. Aqui alguns exemplos que eu peguei, né, na internet. Então, uma pessoa, ela fez um pedido por um aplicativo de entrega, ela pediu um almoço e já mandou para o vendedor que ela fez o pedido para ele, que não é para ela ir entregar, que ela agradece, né, por ele estar trabalhando nesses tempos, né, e por ele estar fazendo isso, então ela compra a comida e doa para esse trabalhador. O outro, no canto superior esquerdo, é um médico. Ele coloca no condomínio dele que ele está disponível, né, para poder dar orientação para quem esteja com alguns sintomas e com medo de estar doente, de não estar. E então ele vai dar essa orientação de forma gratuita para que os moradores do prédio dele não precisem se expor ao risco desnecessário de ir até um pronto-socorro. E se não estava, acabar pegando o Covid-19. O outro é um professor de matemática que vai até a casa da aluna para poder ajudar ela nas aulas de matemática, que ela estava tendo dificuldade. O outro são pessoas, né, fazendo campanhas de alimentos, se unindo para poder recolher alimento e doar para quem precisa. Então é o momento da gente se dar a mão e de auxiliar a terra. E a gente precisa fazer isso junto. E eu gosto muito de uma frase, eu vou falar a frase, depois eu falo de quem é, em que ele diz assim, que o paraíso é onde há solidariedade. Então ele diz assim, para mim, o paraíso é um lugar onde há compaixão. Se no nosso coração existir solidariedade, só precisaremos inspirar, expirar e olhar profundamente para que a compreensão se faça presente. As pessoas que agem dessa maneira compreendem e sentem compaixão por si mesmas, sabem lidar com seus sofrimentos e cuidar de si mesmas. E quem sabe cuidar de si mesmo está pronto para poder cuidar do outro. Então ele continua: serão capazes de ajudar uma outra pessoa a fazer a mesma coisa e a compreensão crescerá entre elas. Então, o Thich Nhat Hanh é um monge budista e que ele tem, né, essa concepção que para ele o paraíso ele pode ser em qualquer lugar e nós podemos construir esse paraíso aqui se a gente conseguir primeiro ser solidários com a gente mesmo, entender tudo que a gente está sentindo, que a gente está passando, acolher a nossa dor, o nosso sofrimento, respirar e deixar ele ir, entregar para Deus. E quando eu aprendo a fazer isso, eu estou pronta para poder auxiliar o outro. Porque não adianta eu ter teoria e não saber praticar. Então eu preciso ter essa prática em mim, saber qual é a sensação de fazer essa entrega para que eu possa estimular o outro a fazer. E o Thich Nhat Hanh, ele cunhou uma palavra, né, que é do interser. Então ele fala que nós estamos conectados uns aos outros, que nós nós somos esse interser. Um depende do outro para poder existir, mas não é uma dependência negativa, como muitas das vezes é colocado, e sim uma interexistência. Eu preciso do outro me auxiliando, sendo solidário comigo, para que juntos nós possamos existir.
E então, quando ele vai falar sobre o Sutra do Coração, que é um dos ensinamentos essenciais do budismo, é quando então ele trata, né, de falar sobre esse interser, porque esse sutra ele vai tratar da interdependência de todas as coisas, ou como Thich Nhat Hanh gosta de dizer, da interexistência de todas as coisas. E então a gente precisa ir entendendo que fazer o bem sem olhar a quem não precisa estar relacionado com uma religião, com uma filosofia. É um ato que não depende de nada disso, que cada um pode fazer. Ajudar o outro é uma condição primária para a nossa vida. A gente precisa se reconectar com esse sentimento de comunidade, de doação, de cuidado com as pessoas. Não é só com quem a gente conhece, é com a humanidade. A gente pode fazer tudo por todos, mas nós sempre vamos poder fazer algo por alguém. Sempre. Eu não posso resolver a vida de ninguém, mas eu sempre posso dar uma mão para que ela consiga vencer os seus desafios. E de que maneira, né, que pode o espiritismo contribuir para o progresso? Foi a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, né, o espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seita, casta e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que o Espiritismo pode fazer? O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. A questão 916, né, do Livro dos Espíritos. A outra pergunta que Kardec faz. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização que até mesmo parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo, e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, veja bem, se a gente souber nesse momento ser solidário um com o outro, com a humanidade, sair do nosso egoísmo, diminuir as nossas necessidades, a gente vai poder doar o que para a gente está em abundância para aquele que nesse momento vai faltar. E assim, como irmãos, a gente conseguir passar por tudo isso. A própria frase deixa isso muito claro. A gente precisa aprender nesse momento, mais do que nunca, a
amparar um ao outro, o forte auxiliar ao fraco. É o momento da gente se dar as mãos. Na Gênesis, né, capítulo 18, são chegados os tempos. Então, um pequeno trecho, Kardec fala, né, os espíritos falaram para Kardec. A humanidade tem realizado até o presente, imagina, quando Kardec escreveu a Gênese, eles já disseram isso. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, o convite é para agora, para a gente poder aprender nesse momento. O momento é agora, é chegado o tempo. Eu estou concluindo, me desculpem, eu vou passar uns 5 minutos. A questão 930. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, nessa frase, né, que a gente sempre vê nas redes sociais, sempre as pessoas falam: ninguém é tão pobre que não possa dar algo, e nem alguém é tão rico que não tenha nada para poder receber. Como eu estou falando desde o começo, nós todos fazemos parte de uma engrenagem. Todos nós temos algo para poder contribuir com o planeta no qual a gente se encontra. E Rousseau, né, que é Kardec, a formação dele é em cima da filosofia de Rousseau. Rousseau dizia: uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Então pare e pensa. Eu estou tendo que vender a minha vida para poder pôr comida na minha mesa? Será que isso está certo? Será que eu sou tão rico e eu tenho que fazer com quem necessita nesse momento do meu amparo, eu tenho que fazer que ele trabalhe para que ele possa subsistir? Seria essa a sociedade democrática que a gente quer? Seria essa a sociedade que os espíritos falaram que cabe a nós construir com o auxílio deles? Então a gente precisa ser solidário para que a gente não seja solitário. Aqui estão os sites aos quais eu fiz as consultas. Quem quiser, só mandar um e-mail para mim que eu mando tranquilamente para vocês essa apresentação, como eu sempre faço. E a gente lembrar que a vida, ela não é competição. A vida, ela é cooperação. É através da cooperação, da solidariedade que a gente pôde chegar até aqui e é através dela que a gente vai poder sair disso tudo e prosseguir nessa e em outras vidas. Então eu agradeço imensamente a quem esteve junto comigo nessa apresentação. Agradeço pelo amparo que eu recebi, pelas orientações. Eu espero ter podido contribuir um pouco com cada um dos que assistiram, dos que vão assistir, porque essa aula vai ficar gravada. E quem puder, né, tá mandando os comentários, se foi bom, se foi ruim, se ficou com alguma dúvida. Se tiver dúvida, eu vou responder. Estejam então à vontade para suas críticas, para suas considerações, que me ajudam muito a poder cada vez mais eu poder servir melhor. Então, nesse momento, né, eu convido vocês a pegarem um copo d'água para que a gente possa, nesse momento, fazer a nossa prece final.
E com esse copo d'água ao seu lado, perto de você, a gente vai pedir para que os espíritos amigos fluidifiquem, coloquem nessa água aquilo que cada um de nós necessita. Então, vamos fechando os olhos, fazendo uma respiração bem profunda e agradecendo a Deus pelo amparo, pelo auxílio. E nós te pedimos, Pai, permita, envie nesse momento a cada um de nós os nossos espíritos amigos, os espíritos trabalhadores do Centro Espírita Divino Mestre, aos nossos lares, para que eles possam aplicar um passe em cada um de nós, que possa trazer equilíbrio e harmonia ao nosso ser, e que coloquem nessa água o remédio que nós estamos necessitando, que nós merecemos receber. E que o amparo, que o auxílio esteja conosco e continue agora e sempre. Que assim seja. Então, meu muito obrigado. Eu desejo que vocês tenham um ótimo domingo, que vocês tenham uma boa semana. Amanhã, hoje nós estamos encerrando a segunda semana das transmissões online. Com a graça de Deus, a gente está conseguindo pessoas para poder fazer. Está tudo transcorrendo bem. E amanhã a gente inicia a terceira semana. Então, continuem conectados com o Facebook do Centro Espírita Divino Mestre, para que vocês possam estar vendo a programação, os palestrantes e estar acompanhando cada um dos seus lares. A minha gratidão e o meu desejo que vocês possam ficar em paz. Tenham todos um ótimo dia. Então, até logo.